Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e a pedido do Subesteve, Subluco, pessoal da SWAD, vou gravar aqui algumas aulas para esse concurso de sargento, concurso interno de sargento, tá bom? Hoje nós estaremos estudando a Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal. A doutora Micaela também, que atua na área militar, vai gravar aqui umas aulas para vocês também sobre o Código de Processo Penal Militar. Amanhã eu falo também sobre tortura também, para que vocês possam aí lograr êxito nesse concurso de vocês, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Lei 9.099, tem no edital dos senhores, Lei 9.099 de 95. Essa lei trata do Juizado Especial Criminal. Evidentemente que trata também do Juizado Especial Crime, mas especificamente a minha matéria, a minha área é sobre como é criminal, Juizado Especial Criminal, tá bom? 1995, então, a União editou essa lei, Lei 9.099, o que o pessoal aí fora chama assim, ó, pequenas causas. Nós veremos que na parte criminal não se chama, não se denomina pequenas causas, mas sim crime de menor potencial ofensivo. Estudaremos as partes importantes para o seu concurso ligado à atividade dos senhores, né? Policial militar, faz uma abordagem, prende em flagrante, leva para a Polícia Judiciária Civil e um crime de menor potencial ofensivo. O que faz o delegado? Lavra o flagrante, faz um TCO, exige fiança, o que faz? Tá bom? Então vamos lá? Competência. O Juizado Especial Criminal tem competência para quê? Para julgar que tipo de crime? Aqui, infração penal de menor potencial ofensivo. Sim, professor, mas e daí? Infração penal de menor potencial ofensivo, do que se trata? Bom, as contravenções penais são consideradas de menor potencial ofensivo. E os crimes com pena máxima, lembra disso, cuidado, tem pegadinha, pena máxima até 2 anos. Combinado ou não com multa. Por exemplo, caluniar alguém, lá no artigo 138, pena de 6 meses a 2 anos. Opa, é um crime de menor potencial ofensivo. Ameaça, pena, detenção de 1 a 6 meses. Crime de menor potencial ofensivo. Por quê? A pena máxima não passa de 2 anos. Se a pena máxima não passar de 2 anos, aí não interessa a mínima. O que interessa é a pena máxima. Chama-se crime de menor potencial ofensivo, que lá fora fala pequenas causas. Pequenas causas mais para o juízo civil, né? Muito bem. Para crime com pena máxima não superior a 2 anos, esses crimes são denominados de infração de menor potencial ofensivo, crime de menor potencial ofensivo, que é de competência do Juizado Especial Criminal. É lá onde paga sacolão, onde faz um acordo para prestar serviço, pena alternativa, paga multa, tranquilo. Todos os senhores sabem disso, provavelmente alguém já tenha passado por lá, ou como testemunha, ou até mesmo no eventual, aí, sendo registrado um BO de abuso de autoridade e tal, acaba indo lá para o Juizado Especial Criminal, tá bom? Muito bem, senhores. Então, pena máxima até 2 anos, cumulada ou não com multa. Cuidado, porque cai para os senhores a Lei 11.340, tá certo? Então, é uma exceção. Exceção, Lei 11.340 de 2006. Essa lei é a Lei Maria da Penha. Cuidado, pessoal. Crime de menor potencial ofensivo, digo, em crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica essa competência do juizado. Por exemplo, o sujeito ameaçou um cara no campo de futebol. Está lá jogando, tal, discussão, ó, vou te matar. Crime de menor potencial ofensivo, ameaça. Crime de menor potencial ofensivo, pena de 1 a 6 meses. Tranquilo. Imagina que o senhor policial esteja assistindo a esse futebol. Dá voz de prisão para o sujeito que ameaçou. Leva para a delegacia. Lá o delegado vai fazer o quê? Um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, porque é um crime de menor potencial ofensivo. O sujeito assina um documento, um compromisso, de comparecer no Juizado Especial Criminal. Isso nós falaremos mais daqui à frente, mais para frente detalhadamente. Tá bom? Tá bom. Agora imagina os senhores que o vizinho liga para a guarnição, dizendo que
Alguém liga para a guarnição dizendo que o vizinho está ameaçando a esposa. Uma discussão e escutou o vizinho, vou te matar. Beleza, o vizinho chamou a polícia. O senhor foi lá, bateu palma, a esposa sai lá e falou, não, realmente, está aí chorando. Não, ele ameaçou mesmo, falou que vai me matar. Você prende em flagrante e leva o sujeito para lá. Lembra que você fez essa prisão em flagrante de um cara na semana passada no campo de futebol, de uma outra situação. Aí você leva o sujeito para, esse da Maria da Penha, lá para a delegacia da Polícia Judiciária Civil. Muito bem. Chegando lá, o delegado vai lavrar TCO, porque ameaça é um crime de menor potencial ofensivo? Negativo. Porque em crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica as regras do juizado especial criminal. Ou seja, delegado, diferentemente da semana passada, que o senhor fez um TCO, neste caso de hoje, que nós estamos apresentando, não poderá fazer TCO. Vai fazer o quê, então? Lavrar o flagrante, instaurar inquérito policial, dar o encaminhamento normal. Por quê? Porque na Maria da Penha não tem não tem o juizado especial criminal. E as regras que nós estudaremos aqui não se aplicam nessa espécie de crime. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Tá? Aqui, o que diz o artigo 61? Do juizado da Lei 9.099, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais, todas, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Olha aqui, que a lei comine pena máxima, que a lei comine pena máxima. Cominar significa prever. A lei prevê como pena máxima. Não estou dizendo aplicar, porque basta eu colocar a mesma redação na prova e já torna falsa a alternativa. Sobre a Lei 9.099, indique a alternativa correta. Letra A, vai estar escrito para você, por exemplo. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que é aplicada a pena máxima não superior a 2 anos. Falso! Porque cominar é diferente de aplicar. Não é a pena aplicada que fixa a competência do juizado especial criminal. Cuidado, não é a pena aplicada que vai fixar, que vai definir a competência do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Porque aplicar é quando o juiz, na sentença, fixa a pena. Você pega um furto, por exemplo. O furto, a pena 155, pena 1 a 4 anos. O juiz tem de 1 a 4 para aplicar a pena. O juiz aplicou 2 anos. Porque ele aplicou 2 anos num crime de furto, esse furto é de menor potencial ofensivo? Não, porque não interessa a pena aplicada, mas sim a pena prevista na lei. Prevista abstratamente. Todo crime tem a sua previsão abstrata. Você pega o homicídio, por exemplo, matar alguém, lá no 121. Matar alguém, pena 6 a 20. Aí, pena cominada para homicídio simples, 6 a 20. Pena cominada para homicídio qualificado, 12 a 30. Ora, o juiz, lá no dia do júri, fixou 16 anos. Esses 16 anos constitui pena cominada ou pena aplicada? Muito bem, pena aplicada, porque aí parte do juiz. Juiz não comina a pena. Quem comina a pena, então, é a lei, é o legislador. Qual é a pena prevista na lei para o crime de ameaça? De 1 a 6 meses. Então é pena cominada. Então, cuidado, não é pena aplicada, mas sim cominada. Muito bem. Pena cominada não superior a 2 anos, esteja acumulando ou não com multa, seja isolada ou acumulando com multa, vai para o juizado especial criminal, exceto quando envolver violência doméstica contra mulher, familiar contra mulher, tá bom? Composição. O juizado especial criminal, senhores, tá?
ele veio para dar celeridade. Aliás, um dos critérios do juizado especial criminal é a celeridade, é a economia processual, é a oralidade. Muito bem, o juizado especial criminal, ele surgiu, né, visando atender os anseios da vítima, questão de reparação de danos, e também para acelerar o processo. Claro, senhores, por quê? O crime que vai para o juizado, a infração penal que vai para o juizado, prescreve mais rápido, porque tem a pena máxima 2 anos. Então, em regra, prescreve de 4 anos para baixo. Daí, então, a celeridade. Senhores, a composição do juizado especial criminal, de certa forma, visa isso. Por quê? Ele é composto. Olha aqui, ó, o juizado especial criminal composto por juízes togados ou togados e leigos. Opa, que trem é esse, juiz togado? Ora, senhor juiz de direito. O cara que usa toga, o cara que fez concurso para ele. E composto também por juiz leigo, são os conciliadores. Quantas vezes os senhores já foram no juizado especial criminal participar daquela audiência preliminar, audiência de conciliação, em que não estava presente o juiz, mas sim um servidor do Poder Judiciário. Aquele servidor é o conciliador. Aquele servidor, a 9.099, chama ele de juiz leigo. Então, eu não posso dizer, numa questão, que o juizado especial é composto apenas de juiz togado. Não. Você tem o juiz togado e o juiz leigo. Claro que a função de cada um é diferente. Qual a função do conciliador? Qual a função do juiz leigo? Ele faz a audiência preliminar e a conciliação. Olha aqui, ó. Aqui o senhor, o Marciano Xavier, né? Sim, o senhor foi preso em flagrante por uma resistência, tá bom? Tá bom. E aí aqui nós estamos oferecendo para o senhor pagar 4 sacolões para a PAI, para a escola tal. O senhor aceita? Aceito. Esse é o trabalho, essa é a função do juiz leigo, do conciliador. O juiz leigo, ele não faz audiência de instrução. Opa, eu não aceito. Não aceito, porque eu não fiz isso, eu apenas agarrei no poste, a polícia queria me levar e eu agarrei no poste. E aí ele colocou como resistência. Que resistência, irmãozinho? Se o cara agarrou no poste, você vai dizer que é resistência? Resistência. Se o cara usar de violência, eu gravo ameaça, você não vai me prender, senão eu te mato. Aí é resistência. Agora o cara agarrou na árvore, agarrou no poste, daqui ninguém me tira, tal. Você usou da força. Houve resistência aí? Não, não houve resistência. Chego lá, eu falo para o conciliador, não vou aceitar essa proposta. Vai marcar próxima audiência. Na verdade, esses autos vão para o Ministério Público, e o Ministério Público verifica. Na verdade, marca-se uma próxima audiência, né? E aí, essa próxima audiência, que seria a segunda, é conduzida pelo juiz togado, que é a instrução, vai ouvir você, policial, vai ouvir as testemunhas, tá bom? Então, a função do juiz leigo é fazer a composição entre as partes, que nós estudaremos o que é composição, que é um acordo entre autor e vítima, e também a transação penal, que é o acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, tá bom? E o juiz togado tem a competência para homologar o acordo feito pelo juiz leigo, a composição civil, a transação penal, fica tranquilo que nós estudaremos o que é composição civil e transação penal, e também o juiz leigo, então, ou melhor, o juiz togado homologa o acordo feito pelo juiz leigo e o juiz togado também conduz ali, evidentemente, todo o procedimento, principalmente no que tange à segunda audiência, que seria a segunda fase, que é a instrução, tá bom? Ele que vai dar a sentença e tudo mais, tá? O juizado especial criminal provido, ou seja, composto por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para conciliação, o julgamento e a execução. Tem competência para conciliar. E aí, você não quer pagar sacolão? E aí, você não quer pagar uma indenização para a vítima? Julgar, sentenciar, executar a pena. E o cara ameaçou o policial. O cara praticou um crime de desacato, foi para o juizado, não aceitou a composição, não aceitou a transação penal, teve
denúncia, teve instrução, teve sentença, condenou o cara. E agora? O juizado especial criminal tem competência para executar a pena ou vai pegar esta condenação e mandar lá para o juízo da execução, para a vara da execução? Não. A própria lei do juizado falou, você concilia, você condena, ou seja, você julga, ou condena ou absolve, e você executa a sua pena. Nós veremos daqui a pouco que essa execução é na parte criminal. Porque se eu faço um acordo com você que está me ouvindo, de eu pagar para você um valor e depois eu não pagar, você não vai executar lá no juiz criminal, no juizado especial. Você vai executar no juízo civil e eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, tá bom? Execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, nós já sabemos que são aquelas cuja pena máxima aplicada não passa de 2 anos. Falso! Pena máxima cominada não passa de 2 anos. Respeitadas as regras de conexão e competência. Evidentemente, que imagino os senhores que tenha uma ameaça em conexão com uma lavagem de dinheiro. Aí respeita-se. Essa parte final está dizendo isso. Não, para aí. O juizado especial criminal só tem competência para crime de menor potencial ofensivo. E no caso de conexão, vou te dar um exemplo. O sujeito praticou um homicídio, porque, olha, conexão é quando um crime está ligado com o outro, tá bom? Então, o sujeito praticou um homicídio, e você foi lá e prendeu o cara. Tá bom? Tá bom. Hora que levou o sujeito para o flagrante, para lavrar o flagrante, foi também uma testemunha. Pois não é que lá na delegacia o cara falou para a testemunha, veja bem o que você vai falar, senão eu te mato também. Ih, cara, então aí nós temos uma conexão entre o homicídio e a ameaça. E agora? A ameaça é do juizado. Homicídio é do júri. O que vai acontecer? Neste caso, vai para o júri tanto o homicídio quanto a ameaça. Por quê? Porque em processo de competência do tribunal do júri, respeita-se a conexão do júri e o júri prevalece. Então, serão processados lá no tribunal do júri, tanto o homicídio quanto a ameaça. Entendeu? Ou seja, respeitadas as regras de conexão e continência. Tá bom? Então, nós falamos aqui a composição do juizado especial criminal. Juiz leigo, juiz togado, cada um com suas funções. E a competência tem para conciliar, para julgar e para executar a pena. Beleza? Tá? Prosseguindo, ainda, aqui ó, temos princípios, critérios, o FMT gosta disso aí, você vai ver que tem até uma questão do FMT sobre isso. Princípios, critérios norteadores do juizado especial criminal. Olha só os princípios ou critérios. São princípios do juizado especial criminal. Orientam o juizado especial criminal os seguintes critérios: oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. O juizado especial criminal, ele é pautado, ele observa esse trilho, tá? Oralidade. O que é oralidade? Senhores, no juizado especial criminal, você que já participou, você viu. Fala-se o menos, escreve-se o menos possível. Escreve-se o menos possível e dá mais ênfase à oralidade. Tanta verdade que provavelmente quem já participou viu. O conciliador perguntou, ó, conta resumidamente o que aconteceu. Contou. Pergunta para você. O conciliador ficou digitando lá, declarou-se o seguinte, negativo. Agora o senhor, conta o que aconteceu. O conciliador escreveu lá, declarou-se o seguinte, negativo. Por quê? Dá preferência. Aliás, é um critério do juizado a oralidade. Quanto fala-se mais, escreve-se menos. Tanto é verdade que na própria audiência de instrução é gravada. Veja que nós tivemos isso. Hoje tudo é gravado, professor. É verdade, mas hoje tudo é gravado graças à reforma de 2008. Lá no juizado especial já era tudo gravado desde 1995. Hoje não. Hoje, realmente, o princípio da oralidade prevalece no Poder Judiciário como um todo. Mas, isto depois de 2008, com a reforma de 2008. No Juizado Especial Criminal, desde 1995, tinha uma audiência, o juiz não digitava, era gravado. Princípio da oralidade ou critério da oralidade. Informalidade vem dar ênfase isso aqui, ó.
quanto menos formalidade possível. Tanto é verdade, senhores, que se o sujeito praticou um roubo e ele mora na comarca, roubo não é menor potencial ofensivo. Sabe como que ele vai ser citado? Vai um oficial de justiça lá fazer a citação dele. Agora, vê se acontece isso no juizado especial criminal. Às vezes, no juizado especial criminal, pode citar até mesmo por qualquer meio de comunicação, até por e-mail. Você faz a intimação até por e-mail. Por quê? Por causa da informalidade. Economia processual. Economia processual, senhores, significa dizer aquele critério que, quanto menos formalidade possível, mais economia para o processo. Economia, princípio da economia processual. Para aí, bicho. Para aí. Por que você vai anular esse ato? Por que você vai anular? Por que você vai repetir esse ato se ele está sanado? E celeridade, rapidez no trâmite processual. O juizado especial criminal é regido pelos seguintes critérios: oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. Grave isso, decore isso, tá bom? Prisão em flagrante, termo circunstanciado. Prisão em flagrante e termo circunstanciado. Senhores, quantas vezes os senhores já prenderam em flagrante a pessoa que está 4, 5 trouxinhas? Fala sério, não é verdade? É. Aí você leva para a delegacia, você prendeu em flagrante. Aí você leva para a delegacia. Ou então mesmo, essa questão do uso, ou até mesmo a pessoa resistiu. Você não vai me prender porque senão eu te mato. Você prendeu ele por resistência. Tá bom? Tá bom. Ou então ele desacatou você. Você está prendendo um sujeito, chega o parente e fala: seu policialzinho de merda, o que você faz? Toca um flagrante nele, ué. Toca um flagrante nesse parente aí por desacato. Tá bom. Leva para lá, irmãozinho. O delegado simplesmente libera a pessoa. Ô, peraí, bicho. Você faz a prisão em flagrante do cara que te xingou? Chega lá, o delegado libera? Sim, porque em crime de menor potencial ofensivo não se lavra flagrante e nem se exige fiança. Não se lavra flagrante e nem se exige fiança. Pois é, professor. Mas eu já dei a prisão em flagrante lá atrás. Lá atrás eu já dei a voz de prisão. Pois é, senhor. Só que a prisão em flagrante, ela é composta de fases. A prisão em flagrante, ela tem a primeira fase. A primeira fase, geralmente, é executada pelos senhores da Polícia Militar, que é quando dá voz de prisão. Você está preso em flagrante porque foi encontrado 5 trouxinhas de substância entorpecente. Você, policial militar, você não tem a discricionariedade de, ali na hora, verificar se o sujeito é usuário ou não. Você tem que fazer a prisão em flagrante. Fazer a primeira fase, ou seja, dar a voz. Essa é chamada captura. A captura é possível, a captura em flagrante é possível em crime de menor potencial ofensivo. Verdadeiro. A captura em flagrante é possível. Agora, depois que você pega o sujeito, o que você faz? Eu levo para o quartel, pessoal. Eu levo para o quartel às 7 da manhã e só à tarde eu vou levar para a polícia. Não, não faz isso, porque nós vamos estudar aqui a 9455, que é tortura. Cuidado, negativo. Você pega o cara e leva lá para a Polícia Judiciária Civil, tá bom? E, tá bom. Chegando lá, vai, então, fazer a segunda fase. Opa! A segunda fase é o momento de lavrar o auto de prisão em flagrante. Você capturou em flagrante. Você está preso por isso. Levou para lá, o delegado liberou. Liberou, não fez o auto de prisão em flagrante, mas fez um TCO, um TC. Termo circunstanciado de ocorrência. Está certo, senhores? Porque em crime de menor potencial ofensivo não se lavra flagrante, mas sim termo circunstanciado. Não se lavra flagrante. Tá bom? Beleza. Senhores, eu vou parar nessa fase. Tem até a terceira fase da prisão em flagrante, mas não interessa para nós nesse nosso estudo agora, tá? Senhores, aí, se não lavra flagrante, aquele sujeito que você prendeu por resistência, aquele sujeito que você prendeu por desacato, o delegado não pode exigir fiança dele.
Por que não pode? Porque é vedada a exigência de fiança em crime de menor potencial ofensivo, exigindo a lei que o sujeito seja encaminhado imediatamente para o juizado especial criminal. Ou assuma o compromisso de comparecer lá no juizado especial criminal, que é para passar pelo conciliador, para ver se vai pagar sacolão, prestar serviço à comunidade, aquelas coisas todas. Tá bom? Então, e o TCO, professor? O TCO, ele substitui o inquérito policial. Então, também, senhores, em crime de menor potencial ofensivo, não se instaura inquérito policial, e sim termo circunstanciado de ocorrência. Professor, isso também se aplica para crime militar? Nem pensar, meu irmãozinho. 9.099, Juizado Especial Criminal, as regras do Juizado Especial Criminal não se aplicam a crimes militares, tá bom? Não se aplicam a crimes militares. Por menor que seja a pena no Código Penal Militar, não será objeto de termo circunstanciado de ocorrência. E sim, IPM, Inquérito Policial Militar, que inclusive a professora Micaela, a doutora Micaela, vai falar tudo sobre IPM aqui para os senhores, tá bom? Então, veja bem, cuidado, termo circunstanciado de ocorrência, substitui inquérito policial em crime de menor potencial ofensivo, tá bom? E aquele caso que você, então, prende em flagrante, capturou em flagrante, o sujeito que estava com 4 trouxinhas, 5 trouxinhas, chega lá, o delegado faz o TCO. Porque o delegado tem essa discricionalidade, entendeu que naquele caso ali era o porte para uso, e o artigo 28 da 11.343, combinado com o artigo 48 da Lei de Drogas, a 11.343, fala que também não se lavra flagrante, e você observará as regras da 9.099 para o usuário, né? Falamos da prisão em flagrante, termo circunstanciado, veja o artigo referente a isso. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Como é que o delegado tomou conhecimento da ocorrência? Porque você prendeu o cara em flagrante e levou para ele aí, delegado. Esse sujeito foi preso em flagrante porque me xingou na hora que eu estava fazendo uma abordagem. Desacato. Esse sujeito foi preso em flagrante porque estava transportando aqui esta substância entorpecente. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Só trocar aí. Lavrará flagrante. Lavrará, instaurará inquérito policial. Falso. Lavrará termo circunstanciado. E o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima. Vai todo mundo para o juizado. Autor do fato e a vítima. Providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Senhores, estou lá, você está assistindo a uma partida de futebol, o cara começa a discutir, um fala, pô, eu vou te matar, vagabundo. Você sai dali e prende em flagrante. Leva todo mundo para a delegacia. Agressor, ou seja, quem fez a ameaça, e a vítima. Chegando lá na delegacia, evidentemente, como a ameaça é de ação penal pública condicionada à representação, o delegado vai perguntar para a vítima, a senhora deseja representar contra o ameaçador? Sim. Beleza. O delegado faz termo circunstanciado. Na hora, o delegado tinha que mandar todo mundo. Todo mundo quem? O autor da ameaça e a vítima da ameaça. Encaminha-se o autor e a vítima para o juizado especial criminal. Tá? Só que nem sempre, senhores, vai ter juizado especial criminal de plantão. Isso não ocorre. Por exemplo, no Mato Grosso não existe, pessoal. Algum dos senhores já levou uma pessoa presa em flagrante por crime de menor potencial ofensivo e o delegado falou assim, só um pouquinho que agora você vai levar ele lá para o juizado? Nunca! Então, esse aqui, na verdade, não está sendo aplicado. Mandar imediatamente o autor para o juizado. Deveria. O que acontece? Pega a segunda hipótese, assina um compromisso de comparecer no juizado. O cara assina aqui, já sai lá da delegacia com a data da audiência para ele comparecer lá no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Mas não se lavra flagrante e nem exige fiança. Olha aqui, ó. Ao autor do fato que, após a lavratura do flagrante, falso, após a lavratura do termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado,
Nunca é. Ou assumir o compromisso de a ele comparecer, ao juizado comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Quando ele fala não se imporá prisão em flagrante, evidentemente ele está dizendo não se lavra flagrante, porque o cara já foi preso em flagrante lá no campo de futebol, pô. E que trem é esse não se imporá prisão em flagrante? Se eu já prendi ele em flagrante lá na rua. Não vai fazer a segunda fase. Não se imporá prisão em flagrante, quer dizer, não se lavra auto de prisão em flagrante. Nem se exigirá fiança, ponto. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, como medida de cautela, se o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Evidentemente que nós estamos falando aqui de 1995. E isso aqui, na verdade, agora isto é substituído por medidas protetivas, pela 11.340 de 2006. Porque aí o delegado faz um pedido de medida protetiva, lembra disso? Manda para o juiz e o juiz toca a medida protetiva no sujeito. Tá bom? Então está aqui, senhores, o que você tem que guardar disso aqui? Não se lavra flagrante e nem se exige fiança. E também o que se faz é termo circunstanciado no lugar do inquérito policial. Tá bom? Termo circunstanciado nada mais é do que um boletim com capa. A capa escrito termo circunstanciado. É um boletim da Polícia Judiciária Civil, que vai ter o depoimento ali, ó, do autor do fato, da vítima. Pode colher depoimento de algumas testemunhas, a lei não exige, e manda para o Juizado Especial Criminal no lugar do inquérito policial. Professor, então, se cair dizendo para nós que o termo circunstanciado tem prazo de 10 dias se o investigado estiver preso e 30 dias se o investigado estiver solto, eu marco falso? Falso, porque esse prazo é do inquérito e não do termo circunstanciado. Termo circunstanciado se lavra na hora que o sujeito é apresentado. Tá bom? Olha aqui, senhores, caiu na UFMT, que é a banca dos senhores. Dispõe a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, Juizado Especial Criminal, que não é critério de orientação processual do Juizado Especial Criminal. Qual desses aqui não é critério? Oralidade é critério? É. Formalidade é critério? Formalidade é critério? Ou informalidade? Informalidade, ele quer, que não é critério. Aqui, ó. A formalidade não é critério, porque lá o que rege é a informalidade. Celeridade é critério, economia processual é critério. Está vendo? Isso aqui caiu no ano passado pela UFMT. Nós veremos muitas outras questões também, tá? Porque nada melhor para fixar o conteúdo, você resolver exercício. Audiência preliminar, composição civil dos danos. Audiência preliminar. Primeiro, o que é uma audiência preliminar? Primeiro, como é que funciona? Muito bem. Imagina o seguinte, que o senhor policial militar deu voz de prisão em flagrante para um sujeito por crime de menor potencial ofensivo. Por resistência, por ameaça, por lesão corporal leve, fora da Maria da Penha, entendeu? Todos os crimes cuja pena máxima combinada prevista não passe de 2 anos. Você deu voz de prisão, levou para lá. Muito bem. O delegado faz um TC, manda para o GCRIM. Chegando lá no GCRIM, Juizado Especial Criminal, vai ter uma audiência de conciliação, chamada de audiência preliminar. Nada mais é do que a audiência que vai perguntar para o sujeito: o senhor aceita pagar sacolão? O senhor não quer pagar uma indenização para a vítima? Agora, veja que nós temos 2 situações. Primeira dela, nessa audiência que é conduzida ou pelo juiz togado, já digo para você, que dia que você viu um juiz de direito conduzindo uma audiência de conciliação lá no GCRIM? Nunca. Você já viu sempre o conciliador. Agora, pode? É vedado o juiz togado, o juiz de direito, conduzir uma audiência preliminar? Claro que não, cara. Quem pode ou mais, pode ou menos. Quem tem o poder jurisdicional ali é o juiz. Só que a lei autoriza, a lei prevê que o sujeito, preferencialmente, não é obrigatório, preferencialmente, porque quem é o juiz leigo, professor? É um sujeito que faz concurso para credenciar no Poder Judiciário, não é de forma eterna, né? Pelo menos no Mato Grosso,
credenciamento no juizado especial criminal, ele credencia ali, e ele é o juiz togado. Preferencialmente, bacharel em direito. Se não tiver, pode ser qualquer pessoa que tenha nível superior, mas preferencialmente bacharel em direito. Muito bem. Esses conciliadores é que vão fazer a audiência de conciliação, a audiência preliminar. Tá bom? Muito bem. Lá na audiência de conciliação, vai ter o Instituto da Composição Civil. Então, delegacia faz o TC, manda para o GCRIM, tem audiência de conciliação. Na audiência de conciliação vai ter ou uma composição ou uma transação penal. Falaremos da composição. Ou uma composição civil ou uma transação penal. Você tem que ir para a prova sabendo 100% a diferença entre composição civil e transação penal, tá bom? Então, se atém a isso. Muito bem. O que é composição civil? Ou composição civil dos danos? Acordo feito entre autor e vítima. Você quer ver? Você está assistindo ali a uma partida de futebol. Tá lá eu, Marciano, jogando bola, entendeu? Piriri, parará, o cara vem dar um chute na minha canela, inicia uma discussão, e eu falo pro cara assim, ô bicho, vou te matar, cara. É questão de tempo, você vai ver, eu vou te matar. Você dá voz de prisão, leva todo mundo para a delegacia. Lá na delegacia faz o termo circunstanciado. Tá bom? Manda para o GCRIM, marca uma audiência de conciliação. Eu, autor da ameaça, e o Mané, vítima da ameaça. Chegando lá, o conciliador falou assim, e aí, pessoal? O que aconteceu aí? Fala aí, vítima, você primeiro. Ah, ele tá jogando, tá, eu fui chutar a bola, acertei o joelho dele, ficou putinho, piripapá. E aí, mas não, mentira, esse cara já veio me perseguindo. Beleza. O conciliador vai dizer, ó, o seguinte, ó, quero dizer para vocês que isso aqui é uma oportunidade de nós fazermos uma conciliação. Entendeu? Ó, tá todo mundo aí, piriri parará, crise tá, poxa, vamos fazer o seguinte, para de brigar, o importante é ser amigo, faz aquela ladainha ali. Tá bom? Aí o cara, o conciliador pergunta para a vítima, o que o senhor espera? O que o senhor, para colocar fim neste processo, nessa contenda, o que o senhor pretende? O senhor... Eu quero que ele me pague R$3.000. Ele vira para mim, conciliador, via aí, Marcelo. Você aceita pagar R$3.000? Mas para aí, bicho. Isso aqui agora virou juizado especial civil, que está tratando de indenização para a vítima. Não, mas pode sim, porque a composição é um acordo entre o autor do fato e a vítima. Composição é um acordo entre o autor do fato e a vítima. Está compondo, está se acordando. Tá bom, 3.000 está muito alto. Vamos fazer o seguinte, pode ser 1.500? Pode. Beleza, só que eu não tenho agora. Posso te dar um cheque? Pode. Posso dividir em dois? Pode. Pronto, cara. O que nós fizemos? Uma composição civil dos danos. Mas, professor, que dano teve? Esse dano não interessa. Não interessa, cara. É composição. Não interessa. Não precisa nem dizer que é danos morais, danos materiais. Não. Agora, imagina o seguinte, eu quebrei seu carro. Você está lá estudando, tal, eu quebrei o seu carro. Alguém me prendeu em flagrante, ou chegou até você, saiu de lá, viu o seu carro quebrado, foi na delegacia, registrou um BO, puxou a filmagem, verificou que foi Marciano que quebrou seu carro. Ih, cara, crime de dano, irmãozinho. Crime de dano, 163 do CP. Tá bom? Crime de menor potencial ofensivo. Quebrei o vidro do seu carro. Tá bom. Lá no dia, você vai dizer, não, no juizado especial criminal, você vai dizer, não, para mim é o seguinte, eu não quero tocar o trem. Se ele pagar para mim o prejuízo, tá bem. Lembra que na ameaça, como é que vai comprovar o prejuízo na ameaça? Não tem problema, não precisa comprovar. Mas no seu caso do carro, tem. Qual que foi o vírus? Ah, foi 755,80. Tá bom, tá aqui, paguei. É isso a composição civil dos danos. Beleza, professor. Vamos imaginar que você deu o cheque para o cara, e o cheque voltou. Dane-se, irmãozinho. A composição civil, ela, após homologada, a homologação é pelo juiz, após homologada pelo juiz, tá? E é irrecorrível, não adianta arrepender, é irrecorrível. Após homologada pelo juiz, vira título executivo judicial a ser executado no cível. Ih, cara,
Faz o seguinte, eu te dou um cheque, você aceita? Aceita. O cheque voltou, você volta lá no juizado especial criminal e fala assim, ó, quero que retorne o processo contra o Marciano, porque aquele cheque voltou. Não volta mais, o processo não volta, irmão. Aliás, nem processo teve, porque nem denúncia. Estou falando processo aqui, mas lato sensu. Processo criminal nem teve. Ou então vamos dizer, o fato, o procedimento volta? Não. O que você vai fazer? Pega esse cheque, dá para o seu advogado executar. Vai fazer uma execução, não no próprio juizado. O servidor do juizado vai fazer assim para você, ó. Seu cheque dele voltou, o senhor tem um acordo assinado, o senhor tem um acordo homologado. Pega isso, leva para o seu advogado vai fazer uma execução no cheque. Porque aqui, nosso trabalho encerrou quando o juiz homologou. Tá bom? Então, cuidado. Porque aquela hora eu falei para você que o juizado especial criminal tem competência para a execução. Não execução do título executivo. O título executivo será executado no juízo civil. Tá bom? Não pagou o acordado, não pagou a composição, se viram lá no outro lugar. Tá bom? É assim que diz a lei. Tá? A composição civil extingue a punibilidade, ou seja, no criminal isso morreu. Vamos lá, então? Diz o artigo 72. Na audiência preliminar, na primeira audiência, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Composição civil dos danos, tá? E a aplicação imediata, a transação penal. Na audiência preliminar, que deveria, né, que pode ser conduzido por um juiz, que pode estar presente no Ministério Público, nem sempre vai estar presente, mas na prova você vai colocar essa 72. Veja o que acontece em seguida. A conciliação será conduzida pelo juiz de direito, juiz togado, ou por conciliador, juiz leigo, sob sua orientação. Conciliador, sob orientação do juiz togado. Claro que o juiz não vai estar ali. A orientação do juiz togado seria supervisão, seria homologação. Tá bom? Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local. Preferencialmente. Se colocar exclusivamente, você bota falso. Preferencialmente entre bacharéis em direito, excluindo os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Senhores, é uma seleção interna que faz para os conciliadores. Pega aí os bacharéis em direito e faz um concurso, na verdade, uma seleção interna, para servir ali de 2 anos, podendo prorrogar mais 2, a depender de cada legislação. Tá bom? Então, na audiência de conciliação, faz-se essa orientação sobre a possibilidade de botar fim nessa contenda, seja através da composição ou da transação penal. Estou falando só da composição. Prosseguindo. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz. Conciliador reduz a escrito, mas você falou que lá não escreve nada. Senhores, lá escreve o mínimo possível, mas vai estar escrito lá, o Marciano se comprometeu a pagar R$ 1.500 através do cheque número tal. Já foi. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Ah, eu arrependi. Eu queria mais. Já era. Já era. Fez o acordo, o juiz homologou, não adianta arrepender. Porque não tem recurso, é irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil. A ser executado no juízo civil. Vocês não querem fazer um acordo aqui? Geralmente o acordo, pessoal, o acordo não é só indenização. Quantos aqui já fizeram acordo, ou já viram, já presenciaram a seguinte situação? Vocês assinam um compromisso de no prazo de 6 meses, ninguém encher o saco de ninguém? Ninguém importunar? Sim, assina. Aquilo ali é uma composição dos danos civis, é uma composição civil. A composição civil não é só dinheiro, que é no exemplo do cheque, mas me desculpa, aceito desculpa. Pediu desculpa, já fez o acordo. Amanhã,
o cara passa na casa, depois que pediu desculpa, homologou, o cara passa lá e mostra dedo. O sujeito volta lá e fala, ó, sabe aquele acordo que nós fizemos aqui? Eu quero desfazer. Eu quero desfazer porque ainda está no prazo de 5 dias. E eu li em algum lugar que a apelação é 5 dias, no juizado a apelação 10 dias. Então eu tenho 10 dias para desfazer. Não, senhor, porque a composição é irrecorrível. Homologou, acabou. Tá bom? Puta merda, mas e se o cara não pagar? Executa no juízo cívil, lá na vara cívil, não no juizado especial criminal. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Que trem é esse? Quer dizer o seguinte, irmãos, na ação penal privada, nós temos ação penal privada e ação penal pública. A ação penal privada são aqueles crimes em que somente o particular pode provocar o poder judiciário. Não é isso? É. E a ação penal pública é aquela em que o Ministério Público é que é o titular da ação penal, ele que faz a denúncia. Tá bom. A Lei 9.099 fala assim, ó pessoal, o autor do crime, ou vítima, vocês acordaram, vítima, você está abrindo mão de tocar o processo. Você está abrindo mão de processar ele. E no caso de ameaça, que precisa de representação, vocês fizeram o acordo, ainda que foi um pedido de desculpa e você aceitou, você está abrindo mão da representação. E o que acontece? Arquiva-se. Tá bom? Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, e aí, no crime de ameaça que você me prendeu lá no futebol, lembra que eu ameacei o cara? Tá bom. Na hora lá, e aí, vocês não querem fazer um acordo? Não, não quero, eu quero tocar o processo. A vítima fala, não quero nem saber de acordo. Tá bom. O conciliador fala assim, ó, então o senhor deseja representar contra ele? Sim. Lembrando que às vezes não, lá na delegacia já teve a representação. Está aqui, ó. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo. O ofendido manifestou o interesse em representar, ou seja, vai tocar o trem, vai para o Ministério Público, porque a ação penal é pública. Agora, veja bem, o não oferecimento da representação verbal, o não oferecimento da representação na hora, ou não oferecimento da representação na audiência preliminar, não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Que trem é esse, cara? Que trem é esse? Lembra da ameaça, que eu ameacei o cara no campo de futebol? Beleza. Levou todo mundo para a delegacia, juizado especial criminal, marcou data, chegou lá, não teve acordo, o conciliador, e aí, o senhor deseja representar? Ele fala assim, ó, por hora não, eu vou pensar. O meu advogado falou assim, ó, cara, você está livre, porque agora ele falou que não quer. Não, ele disse por hora não. Ele não desistiu, ele não renunciou, ele disse por hora não. Ora, se ele não apresentar a representação lá na hora da audiência, ele tem um prazo legal. E qual é o prazo legal? 6 meses a contar da ciência da autoria. 6 meses a contar do dia lá em que eu ameacei ele e ele viu quem ameaçou lá no campo de futebol. Então, cuidado, porque às vezes a prova vem assim e fala assim, ó, o não oferecimento da representação na audiência de conciliação acarreta a extinção da punibilidade, acarreta a decadência. Falso. Não implica, não acarreta. Decadência é a perda do direito de representar. Não perde, porque ele faz no prazo legal, que é de 6 meses. Tá bom? Transação penal. Transação penal. Vai tomar uma água, que eu volto em transação penal em 2 minutos, tá bom?